bebê? Vem comigo, vem! Então, galera, como eu estava falando, a análise combinatória, ela trabalha contagem na matemática, tá? É você saber agrupar, calcular de quantas formas você pode arranjar vários elementos em determinada situação, bacana? Então, vem comigo, ó. Quando se trabalha análise combinatória, pessoal, a primeira coisa que você não pode esquecer, pessoal, pelo amor de Deus, abre o teu coração para nós. Vem comigo, ó. O primeiro cara, quando se trata de análise combinatória, é você entender esse rapaz aqui, que é o que, professor? É o princípio fundamental da contagem, que a gente vai resumir aqui, ó, por PFC. Princípio fundamental da contagem, tá? Esse cara aqui, pessoal, ele é muito importante, tá bom? Esse cara, princípio fundamental da contagem. Não esquece dele. Mas, professor, para que serve mesmo esse cara aí? Para que serve? Imagina essa situação aqui. Imagina, ó. Imagina essa situação. Tu tem aqui 3 cidades. Bacana? Geral compreendendo aí? Calma, calma, bebê, que hoje tu vai se libertar desse mal aqui de análise combinatória, tá bom? Então vem comigo, ó. Você tem que imaginar que tu está nessa situação. Tu tem 3 cidades. Cidade A, cidade B e uma cidade C. Bacana? Geral compreendendo aí? Beijo no coração de vocês, tá? Nós estamos aqui para te ajudar, bebê. Vem comigo, ó. Imagina que tu tem 3 cidades, tá? A, B e C. E da cidade A para a cidade B, você tem aqui, galera, 2 estradas que ligam a cidade A até a cidade B. Perfeito? E da cidade B para a cidade C, ó, você tem aqui 3 estradas lindas e maravilhosas que ligam essas 2 cidades. Aí o cidadão, você mesmo, eu digo assim para os alunos, olha, embarca na situação. Quando tu tá resolvendo uma questão de matemática, namora com ela. Tu tá dentro da situação. Se ela tá falando João, tu diz, eu sou o João, tá? Então vem comigo, ó. Imagina que tu está em uma cidade A e tu quer chegar lá na cidade B. Galera, aqui tu tem, ó, a tua Ferrari. Professor, que carro lindo é esse, né? Imagina que tu tá aqui na tua Ferrari, tá bom? Porque quando tu ser um médico, um advogado, um engenheiro, tu vai comprar uma, te acalma que tu vai comprar uma Ferrari, tá? E tu tá lá na tua Ferrari, olha aí, a Ferrari é linda, né? E tu está na cidade A e tu quer chegar lá na cidade C, perfeito? E aí, galera, uma pessoa, um guia diz pra ti assim, ó, rapaz, é o seguinte, tu vai sair da cidade A, mas tu vai ter que passar na cidade B. Tu tem que passar na cidade B. Aí o guia disse assim, o cara, aí tu, tá bom, professor, beleza. Aí o guia te disse assim, ó, mas tem um detalhe. Pra tu sair de A e chegar no B, tu tem essas 2 estradas, tu escolhe qual é que tu quer ir. Aí tá bom, quando chega no B, o guia te disse, ó, lá da cidade B pra chegar na C, tu vai ter 3 estradas. Tu escolhe qual é que tu quer ir. Aí tu tá na tua mente e tu diz, opa, de quantas maneiras eu posso sair da cidade A e chegar na cidade C passando pela B? Isso aqui tá? Porque tu percebe que não tem estrada ligando a direto para C. Bacana? Aí, pessoal, eu vou montar aqui agora como é que tu iria fazer isso aqui. Vem comigo, ó. Aí tu vai montar as possibilidades. Saindo de A, ó, para ficar mais tranquilo, eu vou fazer assim, ó. Vou chamar essa estrada aqui de estrada 1, beleza? Vou chamar essa daqui de estrada 2. Aqui eu vou chamar de estrada 3, vou chamar de uma estrada 4 e vou chamar de uma estrada 5, perfeito? Aí lá vai tu, na maior tranquilidade no Enem, tá? Fazer isso aqui. Aí tu vai fazer, pô, deixa eu ver de quantas maneiras eu poderia sair do A e chegar no C, passando pelo B. Calma, bebê, relaxa, vem comigo, ó. Aí tu vai, rapaz, eu posso pegar a estrada 1, perfeito, ó. Eu posso pegar a estrada 1, chego lá na B. Mas quando chego na B, eu tenho qualquer uma dessas. Não, eu vou pela estrada 3. Aí tu pegou estrada 1 com estrada 3. Concorda que aí tu chegou na cidade C sem nenhum problema, tá? Tá ok? Bacana? Olha a outra possibilidade. Tu poderia dizer assim, professor, eu peguei a estrada 1 e aí de B para C eu peguei agora a estrada 4. Perfeito? Aí também tu chegaria na cidade C sem nenhum problema. Bacana? A não ser que a ponte tivesse quebrado. Mas não imagina isso aí não. Tem aluno que disse, a ponte quebrou, professor. Que ponte, bebê? Vem comigo, ó. Aí tu, professor, mas eu poderia também pegar a estrada 1 e quando chegar lá de B para C, eu pegar 5. Ah, poderia também. Aí tu tem o quê? Outra possibilidade de sair de A e chegar em C. Aí tu diz assim, eita, professor, agora, professor, eu poderia pegar a estrada 2
E depois da estrada 2, quando eu chegar em B, eu poderia pegar a estrada 3. Poderia. O E2 com E3. Tu também chegaria lá no C. Aí tu, professor, eu poderia pegar a estrada 2 e chegar lá no B, pegar a estrada 4. Poderia também. Tu chegou lá na cidade C sem nenhum problema. Aí tu pode também pegar a estrada 2 e quando chegar lá no B, tu dizer, não, agora eu quero ir pela estrada 5, porque tem um parente meu que mora lá no caminho, eu vou passar lá. Pode também. Aí tu chegou lá na estrada, na cidade C, pegando a estrada 2 com a estrada 5. Aí o Itaécio, que é Itaécio? Tu quer, Itaécio? Professor, aqui no meu privado a galera tá perguntando. Professor, e se tivesse 30 estradas de A para B e 50 de B para C, não fazer isso aqui tudo, professor? Como é? Explica aí, professor, pra galera. Itaécio, tu me respeita, Itaécio. Tu me respeita, Itaécio. Aqui, Itaécio, o negócio é diferente, bebê. Vem comigo, neném, olha. Nunca que você, aluno dessa livezinha maravilhosa, vai fazer isso aqui tudo, porque, olha, eu tô até suado. Eu tô suado, tá sabendo aqui, ó, tô suado. Nunca, Itaécio. Tu me respeita, Itaécio. Tu chega hoje e já quer fazer isso aqui, Itaécio. Vem comigo, bebê. Olha o que tu vai fazer, galera. Vem com o papai, ó. Todas as vezes que aparecer essa situação, você vai fazer apenas o quê? Essa pancadaria aqui, vem. Tu vai encher a barriguinha agora, olha. Dia. Assim, Taés. Deixa eu só concluir aqui, né? Vamos contar aqui quantas possibilidades tu tem. Isso aqui, meu amigo, é pra quem não tem o que fazer, né? Pra ter tempo pra fazer isso aqui tudo. Aí tu fez esse cara todinho, aí tu contou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tu, eita, professor, fiz todas, estou cansado. Deu 6 formas diferentes de sair de A e chegar em C. Aí o Itaécio vem me desafiar, ó, aqui logo, tá? Então vem comigo, bebê. Pra tu saber de quantas maneiras tu sai de A e chega em C, tu vai usar apenas, ó, o princípio fundamental da contagem. O que tu vai fazer? Tu vai contar apenas as possibilidades e multiplicar elas. De A para B, tu tem quantas possibilidades? Tu tem, ó, 2 possibilidades. De B para C, tu tem quantas possibilidades? Tu tem 3 possibilidades. Então, ó, deixa eu botar aqui. De A para B, tu tem 2 possibilidades. Bacana? Eu vou até escrever bonito, tá, essa? Tu me desafiou, cara, ó. Sujeira, bebê. Aqui tem sujeira, tu sabe disso, né? Tu vai sair todo lambuzado. Vem comigo. De A para B, tu tem 2 possibilidades. De B para C, tu tem 3 possibilidades. 2 vezes 3, 6. Menino, aqui, papai, aqui tu é diferenciado, galera. Aqui tu aprende nem que não queira, tá bom? Então, ó, não esquece disso. Todas as vezes que tu se deparar com uma situação dessas, tá? Aí você vai utilizar apenas o princípio multiplicativo. Basta você multiplicar as possibilidades. Eu já te dou outro exemplo para me finalizar isso aqui. Tu imagina que tu vai para uma festa e tu tem 4 blusas disponíveis e tu tem 3 saias. Aí tu se pergunta, 4 blusas, bacana, e tu tem 3 saias. Aí tu diz, meu Deus, de quantas maneiras eu posso me vestir com esse material e com essas saias, com essas blusas? Aí tu não vai montar todas as possibilidades. Tu vai fazer o quê? Sujeira, papai, ó. Tu pega 4, que é as possibilidades para as blusas, e multiplica pelas possibilidades das saias. 4 vezes 3, 12. E aí, papai, aqui é desse jeito, tá? E Taécio, agora eu vou chamar o monstro, tá? Já, calma que nós vamos fazer exercício, pessoal. Galera, eu queria só deixar bem claro aqui um detalhe pra vocês, ó, que eu esqueci. Dentro da análise combinatória, coloca isso aqui no teu coração. Vou deixar bem aqui no canto, ó. Mas Itaécio, no decorrer da aula, vai falar disso também. Galera, nós temos na análise combinatória também 2 conectivos muito importantes, tá? O conectivo e o OU. Por exemplo, ó, tu tem de A para B 2 e de B para C tu tem 3. Agora eu quero que tu compreenda só isso aqui, ó. Muito importante, tanto em análise combinatória quanto em probabilidade, que é a nossa próxima live, tá bom? Isso aqui é muito importante, ó. O I, o conectivo I, na análise combinatória, ele representa multiplicação. Não esquece disso, ó. 2 e 3. 2 vezes 3, 6. Bacana? Professor, qual é o outro conectivo? O outro conectivo é o OU. O OU, galera, na análise combinatória, ele representa a adição de possibilidades, tá bom? Então, vem com a gente, fica ligado nisso aí. 5 segundos pro print. Vem, Taécio, vem pro print, vem. Olha aí. 5 segundos pro print. Opa.